Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem e bem-vindas a mais um episódio daqui do Templo Afrodite. E hoje a gente vai falar sobre uma mulher que não é uma artista, mas uma mecena das artes e influencia até hoje algumas estéticas, aesthetics, como a coquette, entre outras. Também influenciou na questão de cor, na questão de cosmetologia moderna. E hoje falaremos sobre Madame de Pompadour, essa mulher fascinante, muitas vezes injustiçada, principalmente no que a gente se refere como história europeia. E ela foi muito mais do que uma amante do rei da França, o Luís XV, né? Ela foi uma intelectual, uma artista amadora, de certa maneira, uma mecena poderosa, conselheira política e uma verdadeira moldadora da cultura francesa no século XVIII. Nesse episódio, a gente vai explorar como essa mulher encantadora, influenciou profundamente a arte, a literatura, a moda, os cosméticos, hoje, né? E esse legado que vive até hoje, até os tempos modernos. Vamos lá para os primeiros anos. Ela não nasceu como Madame Pompadour. Ela nasceu como Jeanne Antoinette Poisson. Desculpe o meu francês, ele não é dos melhores, mas farei o meu melhor. Ela é inteligente, culta, determinada. E ela se torna Madame Pompadour depois, quando ela vai para Versalhes. Ela ganha um título. A Jeanne, ela nasceu em 1721, em Paris. Ela era filha de uma família burguesa rica, mas de origens humildes. Então era aquela primeira ascendência de pessoas comerciantes que estavam mudando a configuração da vida na França. O seu pai é o François Poisson. Ele foi acusado de fraude e ele teve que fugir. Mas a mãe, a Madeleine de Lamont, ela fez de tudo para que a filha tivesse uma educação refinada. E nos primeiros anos de vida, ela, não vamos dizer assim, ela não era de grande interesse na educação formal, mas ela se destacava com o estudo da literatura, da música, da dança, o teatro principalmente, e se interessava por pintura, que era algo muito raro para as mulheres nessa época. Desde jovem, ela frequentava os salões parisienses, chamava atenção pela sua inteligência, humor e beleza, muito vaidosa sempre. Então ela se casa, né? A mãe consegue um casamento com o Charles Guillaume Lenormand de Etolas, perdão se eu falei o último nome dele muito errado, com quem ele teve a filha, Alexandrine. Mas o destino dela era outro. Quando ela estava nos seus anos de estudo, ela se portava de um jeito muito eloquente, ela tinha uma forma de falar, de se apresentar, uma educação extremamente refinada. Tanto que as colegas dela, nessa época, a apelidaram de Reinette, como se ela. É meio que um jogo entre dizer que alguém é uma pessoa nobre e meio que dizer que tem o rei na barriga, vamos dizer assim. E não poderia ser um apelido mais apropriado. Logo a gente vai perceber para onde ela foi e o que ela se tornou. Aos 23 anos, ela foi apresentada para o rei Luís. E em pouco tempo ela se tornou amante oficial dele. E assim, gente, vou falar a verdade para você. Não tinha muito como você recusar, tá?
Se o rei queria, o rei tinha. Não existia a possibilidade de você dizer que não, tá? Mesmo se você não gostasse dele. Não nesse tempo. E daí, com isso, ela ganha o título de Madame de Pompadour. Porque ela também não se casou com alguém, vamos dizer assim, de um alto calibre em questão de nobreza. Ela se casou com um nobre menor, vamos dizer assim. Mas que dava muita liberdade para ela. Assim, eles não foram exatamente felizes no casamento, mas ele dava muita liberdade para fazer sarais em casa. Uh, eles sempre estavam com poetas em casa, pintores, pessoas da cena artística de Paris. Mas ao contrário do que muitos pensam, o papel dela foi muito mais do que o romance que ela teve com o Luís. Ela se tornou uma das mulheres mais poderosas e influentes da França nesse período. Antes de Versalhes. Como eu tinha dito, ela promovia saraus, ela se cercava de artista, filósofo, músicos dentro de casa, ela gostava dessa efervescência de Paris e ela colocava isso dentro de casa. Muito antes dela viver em Versalhes, ela promovia esses sarais, esses musicais, né? Sarais, né? Não só, sarau não é necessariamente de música, né? Na casa do antigo marido. Ela recebia figuras do iluminismo, como Voltaire, Montesquieu, o Diderot, perdão, como eu disse, no francês é muito triste. E depois ela escreveria a enciclopédia. O Diderot, né, escreveria enciclopédia, que é a obra central do iluminismo. Muitas pessoas acham que é com Voltaire que o iluminismo realmente se configura, mas eu acredito mais que seja com o Diderot com enciclopédia. Então, é de reunir todo o pensamento, colocar em edições e isso poder ser passado para as pessoas e para as famílias de uma forma de levar, né, conhecimento para dentro da casa das pessoas, que foi um grande avanço no quesito de formação de cultura. Ela também participava ativamente de peças de teatro, como atriz amadora, sendo aclamada pela sua performance em obras como Cordeille e Demoliner. Essa vivência artística moldou a sua visão de mundo e fez dela uma defensora da cultura e do conhecimento, algo que levaria ela para dentro do Palácio de Versalhes. Foi mais ou menos essa condição de estar sempre nos ciclos mais efervescentes que fez ela também ter esse encontro com Luís. A Mecena das Artes. Ela foi a maior patrona de arte do século dela. Ela financiou pintores, escultores, músicos, artesãos. Ela teve um impacto imenso. Ela patrocinou grandes nomes da pintura francesa, como o François Boucher, que era o seu artista favorito, que a retratou diversas vezes, em diversas poses, e principalmente em várias alegorias mitológicas. Ela adorava ser retratada como Diana, né? A deusa da caça. Ou com vestes luxuosas, como essa que eu coloquei, com instrumentos musicais. Como vocês podem ver, eu coloquei 3 retratos dela, os 3 com objetos que demonstram que ela era essa pessoa culta e refinada. Então, nessa primeira foto, ela está segurando partituras de música, enquanto as outras 2, ela está segurando livros. Ao lado de que ela está com a partitura, tem um globo terrestre, tem uma enciclopédia, olha, lá em cima,
Encyclopée. Depois tem os outros tomos da enciclopédia para demonstrar. Aqui embaixo tem ela com a partitura, o globo. Ali um pouquinho mais abaixo tem um desenho de prensa de livros. Então ela era uma profunda admiradora da cultura e ela queria passar os anos sendo lembrada dessa forma, não como amante, mas sim como uma grande mecenas da arte. Ela também patrocinou o Jean-Marc Nair, que é um retratista da corte que pintou imagens dela de forte presença simbólica, e o escultor Jean-Baptiste Pigalle, que fez esculturas sensuais e elegantes dela mesma. Ela era muito vaidosa. Ela gostava. Ela também encomendava óperas, ela apoiava compositores como Jean-Pierre Rameau, e incentivava talentos locais, em vez de importar artistas italianos para vir para a corte. E ela também gostava muito da moda da época, mas ela queria criar um sentido mais nacionalista, ela queria algo puramente francês. Ela não queria nada que viesse dos italianos ou dos espanhóis. Para ela isso era muito importante. Além disso, ela ajudou a fundar e a financiar a manufatura de porcelana de Sèvres, que depois a gente vai eu vou conversar mais com você sobre isso, que daí ele também lançou uma cor a partir dessa empreitada, né? E essa manufatura, ela virou um símbolo de luxo francês. Tanto que hoje em dia, um item, né, dessa manufatura é vendido na Sotheby's por preços astronômicos. É uma porcelana de muita importância e de valor cultural inestimável. Isso ajudou a economia e promoveu o artesanato local. Agora vamos falar sobre o rosa pompadour. Lembra que eu falei sobre a porcelana? Então, quando criou-se essa manufatura, os artesãos criaram um rosa para homenageá-la. E esse rosa virou, de fato, uma cor, que é o Pink Pompadour, ou Rosa Pompadour. E é um símbolo de elegância, feminilidade, poder. É essa tonalidade suave entre o rosa chá, um rosa antigo e um rosa saturado. E foi, na verdade, chegar nesse rosa, que era uma obsessão dela, foi um desejo direto da Madame Pompadour. Ela queria cores novas, ela queria suavidade, ela queria sofisticação. Ela não queria o branco puro da porcelana, ela queria que houvesse outras possibilidades. E esse rosa, que é quase um pastel, mas não é um pastel, porque ele é quase um neon também. É um rosa muito único. Ele virou a assinatura do estilo dela. Até hoje é referência de design, referência de design de mobiliário, design de moda. Quando se fala de feminilidade, essa questão da aristocracia, uma coisa assim pomposa, com algo que é elevado, é elegante, mas é quase kitsch. Assim, tá entre o kitsch, claro que não existia essa
esse termo na época, mas ainda assim é refinado. Você olha e você pensa, esse é um rosa bonito. Se, se exagerar em certos elementos, fica brega, mas enquanto está aí, ele é refinado. Ele única e exclusivamente é algo refinado. A influência da beleza e nos cosméticos. Porque esse rosa não saiu do nada, gente. Ela era conhecida por sempre usar rouge, que era o que a gente conhece como blush hoje em dia. Não era comum na cena de Versalhes. Na verdade, o rouge eram para mulheres mais para frentex, vamos dizer assim, mais assanhadas, de certa maneira. Mas ela popularizou esse rouge em Versalhes, porque era do encanto do rei, sendo assim, é passável. E quando um nobre faz, os outros seguem. E a estética da Madame Pompadour influenciou os padrões de beleza por séculos. O penteado altíssimo, o chamado coque Pompadour, e que até de certa maneira, se a gente pensar, inspirou até ícones do rock como Elvis Presley, esse cabelo mais alto, esse cabelo que mostra a testa e ainda consegue criar um volume, algo que fica, vamos dizer assim, para o alto. É, não é oriente, é verticalizado, é algo que cresce, é algo superior. E o seu uso da maquiagem clara nas bochechas rosadas, as perucas empoadas, os laços, vestidos florais, ajudou a moldar esse estilo rococó que tanto a Maria Antonieta também se beneficiou. Já no século XX, a sua influência voltou com força por conta do maquiador Max Factor, que mudou a estética das estrelas de cinema, né, de Hollywood, criou um tom de blush chamado Blush Pompadour Pink. É um rosa com fundo frio, influenciado pela corte do Luís. E a gente tem tantos outros rosas, então esse rosa Pompadour eu consigo ver que é muito uma influência do que a gente tem hoje daquele blush da Dior rosinha, que fez tanto sucesso. Hoje em dia tá menos hypado, mas aquele é o rosa Pompadour. Se fosse pra gente comprar hoje um blush rosa Pompadour, seria esse. Um exemplo de como o estilo da mulher do século XXI atravessa gerações, porque é um rosa que é mais rosinha, vamos dizer assim, quase inocente, como se fosse quase algo natural, mas ao mesmo tempo, para uma pele muito branca, por exemplo, a minha, que tem um subtom mais acinzentado, consegue se mesclar melhor, ficar um pouco mais natural, mas você consegue perceber que aquilo é um plus, é algo tipo mais natural do que ele deveria ser de fato, vamos dizer assim. Um legado inapagável. Bom, cansei de dizer, né? Mas sempre por reiterar, ela era muito mais do que só amante. Ela era uma mulher ousada, revolucionária, fez muitas coisas que ela gostaria de fazer, o que é raridade nessa época. Ela foi uma intelectual, estrategista política, visionária. Aliás, com relação à estratégia política, ela tinha tanta influência que isso virou uma fofoca em Versalhes, ao ponto de os chargistas fazerem
fazerem caricaturas dela governando e Luís olhando por baixo da saia. Tipo, ela que na verdade reinava a França, enquanto ele seguia de maneira devota a ela. Como se ela tivesse um poder tão superior à função de amante dela que ele estaria à mercê. Ela promoveu o iluminismo, a potencialidade do iluminismo, valorizou os talentos franceses, ela elevou a posição da mulher como figurativa na cultura. O seu nome ainda é lembrado na moda, na maquiagem, no design, na arte. E a sua importância como mulher na visão e refinamento merecem ainda mais reconhecimento. Por isso que eu trouxe essa mulher fantástica pra cá. Que a gente possa olhar ela como um símbolo de um poder feminino aliado ao conhecimento, ao gosto pela beleza, pelo refinamento, e ter coragem para desafiar o nosso tempo. A mulher que transformou o gosto de um século. É isso, gente. Se você gostou desse mergulho na história da Madame Pompadour, compartilhe esse episódio com outras mulheres que precisam conhecer essa figura. E conta nos comentários o que vocês têm ouvido falar, além do título Amante do Rei. Por favor, não esqueçam de curtir, ajuda muito o meu trabalho, a compartilhar com quem você gosta ou quem está se interessando por arte. Então, até a próxima segunda-feira.